Bom, queridos, vamos fazer um exemplinho aqui. Em um determinado circuito, há 100 resistores associados em série. Percebe que até já destaquei aqui, tá? Onde a resistência em cada um, faltou uma palavrinha ali, mas tudo bem, onde a resistência em cada um vale 2,5 ohms. Calcule a resistência equivalente desse circuito. Bom, vamos lá. Para a gente fazer o cálculo da resistência equivalente, eu só queria relembrar uma propriedadezinha antes, que foi o que fez a gente conseguir chegar nesse resultado. Circuito em série. Série, principal característica, mesma corrente. O que isso significa? Que cada um dos nossos resistores será percorrido pela mesma corrente. Ou seja, se a gente tiver 100 resistores, os 100 resistores terão o mesmo valor de corrente. Lembrando que esse Nzinho é a nossa enésima componente. O que seria a nossa enésima componente? O último componente do circuito. Se eu tenho 100 resistores, meu N é igual a 100. Se eu tenho 1000, meu N é igual a 1000. Se eu tenho 200, meu N é igual a 200. Bom, o exercício pede que a gente calcule a resistência equivalente. Como que a gente faz isso? REC é igual à soma das componentes, de cada um dos resistores do nosso circuito. Bom, quantas vezes eu faço isso? Infinitas vezes. N vezes. E esse N vai determinar quantas vezes a gente vai fazer então. Bom, se eu tenho 100 resistores, meu N vai ser 100. Ou seja, cada um vale 2,5. Temos 100 resistores. Então, a minha REC será 2,5 mais 2,5 mais 2,5 e assim até chegar na componente 100. Porém, os resistores têm todos o mesmo valor de resistência. Então vocês concordam comigo que se eu tenho 100 resistores, eu estou somando 2,5 100 vezes? E quanto que dá isso? REC, ou resistência equivalente, vai ser igual a 250 ohms. Ou seja, a gente não precisa somar cada componente 100 vezes. Basta multiplicar por 100, porque eles são todos iguais. Então daqui a gente consegue tirar uma propriedadezinha, que diz que a resistência equivalente para resistores de mesmo valor vai ser igual ao número de resistores vezes o valor da resistência. Beleza? Isso é uma propriedade muito útil que pouparia muito trabalho.